Muito bem, nós então chegamos à lição de número 10 e nós estaremos então estudando o seguinte tema: o desafio da janela 1040. Talvez você se pergunte o que significa isso, janela 10 por 40, 1040. Nunca ouvi a respeito disso. Então, fique conosco e você vai entender o que significa isso. Hoje nós iniciamos uma parte da continuidade dos nossos estudos relacionados ao tema Até os Confins da Terra, que trata de missão. Vamos falar sobre desafios e hoje nós vamos entender o que é esse desafio da janela 1040. Está em Carta de Paulo aos Romanos, Carta de Paulo à Igreja em Roma, capítulo 15, versículo 20, que diz assim: E desta maneira me esforcei por anunciar o Evangelho, não onde Cristo houvera sido nomeado, para não edificar sobre fundamento alheio. Veja só como era o pensamento do apóstolo Paulo. Paulo, ele, quando entendia que havia uma região onde o evangelho, a propagação do evangelho já estava em andamento, ele não se preocupava em entrar nesses lugares para tornar-se um competidor, para tentar buscar a ser ele o proeminente da anunciação do evangelho. Não, onde o evangelho estava sendo anunciado, Paulo deixava que a obra do Senhor fluísse e ele se dedicava onde ninguém havia ido. Olha só que pensamento extraordinário do apóstolo Paulo, que nos mostra que essa deve ser a nossa preocupação, olharmos para campos que ainda não foram alcançados pelo Evangelho, olhar para lugares onde ainda o Evangelho de Jesus não chegou. A nossa verdade prática, ela nos diz que a janela 1040 coloca diante de nós um dos maiores desafios missionários do mundo. Nós estamos vivendo um tempo de globalização, onde as coisas distantes estão muito próximas, mas ainda assim nós vamos aprender aqui nesta oportunidade que, tratando-se da janela 1040, nós vemos grandes barreiras, grandes obstáculos para a anunciação do Evangelho, para que o Evangelho tenha êxito nessas regiões. Também vamos perceber que não é somente uma questão geográfica, uma questão étnica, mas também existem questões espirituais, porque como nós já estudamos no trimestre passado, o espírito da Babilônia, ele opera em diversas áreas da sociedade. E aí a gente vê a ação do inimigo nessas regiões através de um sistema opressor, de um sistema que proporciona a esse coloca diante da igreja esses obstáculos, esses desafios para a anunciação do Evangelho de Jesus Cristo. A nossa leitura em classe, o texto que vem trazer uma base para a exposição desta lição, está em Efésios capítulo 6, versículo 10 a 20, onde o apóstolo Paulo relata ali sobre as armas espirituais. E você não tenha percebido o texto das armas espirituais, da armadura que Paulo fala, está também num contexto de anunciação da palavra do Senhor, porque lá no versículo 19, no versículo 18, ele vai dizer: orando em todo o tempo, com toda a oração e súplica no Espírito, vigiando nisso com toda a perseverança e súplica e por todos os santos, e por mim, para que me seja dada, no abrir da minha boca, a palavra com confiança para fazer notório o mistério do Evangelho. Então veja, está num contexto, sim, de pregação da palavra de Deus. Irmão Jair, tema de hoje, talvez desconhecido para muitos que estão nos acompanhando. Talvez alguém já conheça, talvez alguém vai lembrar agora de alguma literatura que tenha conhecimento, mas o fato é que esse tema de 40, ela não é tão conhecida assim no meio cristão. Então nós temos aqui o tema, o desafio da janela 1040, irmão Jair.
Bom, nessa lição nós vamos estudar a respeito desse grande desafio para a evangelização, que é a janela 1040. Então a gente vai ver, vai entender o que vem a ser esse desafio chamado janela 1040. Nós vamos mostrar que estamos diante de uma grande batalha espiritual em que os agentes do mal escravizam muitas nações, fechando as portas para a mensagem de transformação, as mensagens de Cristo. Nós vamos ver dois grandes desafios: a necessidade humana nessa porção geográfica, que é da janela 10 por 40, e a perseguição dos crentes contra os cristãos, enfim, nessa região. O problema esse tamanho geográfico de 10 por 40, que a gente vai ver mais adiante o que vem a ser, ele vai trazer dois problemas sociais bem graves. E além de serem fechados, eles vão revelar esses problemas sociais graves que ocorrem naquele lugar e de serem lugares fechados para o evangelho. Nós vamos estudar também e mostrar maneiras de como podemos enfrentar esse grande desafio de evangelização mundial. Fique conosco. Muito bem, vimos aí então uma introdução a respeito desse tema, então, que é o desafio da janela 1040. Assim como em outras lições, nós tivemos algumas sequências tratando de alguns temas específicos. Por exemplo, da lição, nós tratamos a respeito do investimento na obra missionária, da questão da necessidade do cuidado, do sustento dos missionários, da organização da igreja, enfim. E agora nós vamos ter duas lições na sequência falando desses desafios, irmão Jair, que a igreja enfrenta para a evangelização, para a anunciação do evangelho. Hoje aqui, de uma forma um pouco bem específica, tratando dessa região, que é, aqui como nós já falamos aqui, mencionado pelo escritor da lição, o maior desafio do desafio missionário no mundo. E depois nós vamos abordar aqui que nesse ambiente, nessa janela, existe uma das barreiras, que é a perseguição, né? Essa é uma das dificuldades que existe. Mas nós, na lição próxima, nós vamos abordar bem mais especificamente, então, sobre as missões e a igreja perseguida aí, tratando da história da igreja, mas mostrando que esse desafio de perseguição, ele também perpassa a história da igreja, não é de hoje, né? Porém, nós vamos perceber que nesta região muito específica, a perseguição é um entrave, é uma dificuldade para que o evangelho consiga crescer. Não que não exista já missionários lá, existem missionários em proporção muito pequena, nós vamos ver sobre isso, né, irmão Jair? A respeito da proporção de missionários, e aí você pensa, quantos milhões de evangélicos existem no mundo e quantos missionários estão lá. Aí nós vamos chegar à conclusão que, conforme o nosso escritor vai sugerir aqui, nós precisamos orar para que haja um despertamento da parte de Deus, para que homens e mulheres se disponham a irem para esses lugares, embora saibamos que são lugares que, como nós já vimos no decorrer das lições anteriores, que o campo missionário ele não é umas férias, mas sim é uma batalha, porém, nesse lugar aqui, nessa região, as dificuldades elas são maiores, porque trata de coisas, de, de barreiras que são arrastadas há séculos, né? São coisas que já são de séculos que se arrastam essas barreiras, e nós vamos aprender hoje aqui. Irmão Jair, então, nossa lição de hoje ela é dividida em 3 tópicos. O tópico 1 é uma batalha espiritual chamada de Janela 1040. O tópico 2 vai tratar sobre os principais desafios da Janela 1040. E no tópico 3, estratégias para alcançar países da Janela 1040. Meu irmão, meu amigo, você está no programa da Verdade. Estamos aqui pela Rádio ISN através das plataformas digitais
pelo YouTube, pelo Facebook e também pelo TikTok, como também pelo aplicativo da rádio. Se você está gostando desse programa, não deixe de curtir, não deixe de comentar, bem como compartilhar para que chegue ao maior número de pessoas. O objetivo aqui, o foco aqui desse programa é o estudo da palavra de Deus. Se você gosta da Bíblia Sagrada, se você gosta de estudar as Escrituras, você está no programa certo. Se você valoriza a Escritura Sagrada, se você valoriza a obra de Deus, que é, nesta ocasião aqui, o objetivo de nós abordarmos, é o assunto central, a obra de Deus de evangelização no mundo, então você está no programa certo. Então seja bem-vindo e continue conosco, porque nós temos aqui assuntos maravilhosos e de extrema importância que aquele que serve a Cristo precisa saber. Existem desafios que precisam ser vencidos e esses desafios eles não são fáceis. É preciso entrar nesta batalha, nesta guerra. Irmão Jair, então, o tema de hoje, um tema glorioso, desafio da janela 1040. O que nós podemos comentar? Antes de nós falar especificamente o que vem a ser essa janela 1040, nós precisamos desprender que o texto da leitura bíblica em classe, aqui em Efésios, no capítulo 6, do verso 10 ao verso 20, ele vai nos mostrar que nós estamos em uma batalha, uma verdadeira batalha espiritual. E seja ela no nosso campo individual, campo pessoal, essa batalha é travada, ou muito mais ainda nesse campo missionário, uma verdadeira guerra espiritual contra o inimigo das nossas almas, contra Satanás, contra a obra de Deus. E com isso nós estamos sujeitos ao maligno por ciladas e várias artimanhas cruéis. A obra missionária, ela é um grande campo de batalha que deve ser guerreado com toda reverência, zelo e temor. Agora eu digo uma coisa para todos nós. O nosso grande general, o Senhor dos Senhores, general dos generais, ele vai colocar nós numa batalha, mas ele vai à frente e ele vai com a logística mostrar para nós como nós devemos nos comportar nessa batalha. E está aqui no texto de Efésios, capítulo 6 em diante, que vai nos mostrar a armadura de Deus para vencer essa batalha. São armaduras comparadas com o soldado romano e que nós, trazendo para o aspecto espiritual, ele vai nos dar a abrangência da palavra de Deus. Então, falar sobre o cinturão da verdade. O cinturão da verdade é o que vai manter firme. O cinturão ele precisa ser firme, ajustado ao corpo do soldado. Então a verdade ela não pode ser relativizada, a verdade ela tem que ser firme, a verdade constante conforme a palavra de Deus. O texto vai falar da couraça da justiça, que vai proteger o corpo da pessoa, e a justiça de Deus revelada na sua palavra. Os sapatos, calçados, os sapatos da preparação do evangelho, em que nós vamos poder pisar, a palavra de Deus fala que nós vamos pisar na cabeça da serpente, nós vamos pisar sobre todo esse mal. Então, como é que a gente vai estar preparado? Através, calçados, os sapatos da verdade, através da preparação do evangelho, através do conhecimento da palavra de Deus, através de uma intimidade com Deus. Usando também o escudo da fé, porque a fé é impossível agradar a Deus. Então o escudo da fé ele vai repelir todas as artimanhas, as ciladas do inimigo que vier, a gente vai se adequar a utilizar da fé para destruir as sutilezas e as ciladas do inimigo. O capacete que vai sobre a cabeça diz respeito à nossa salvação, a nos ligarmos nas coisas do alto, pensarmos nas coisas do alto, pensarmos nas coisas de Deus, pensarmos na palavra de Deus, então tudo isso vai sendo entrelaçado, elas são interdependentes. Um aspecto da armadura de Deus depende do outro. Nós temos a espada da verdade, a espada que é a palavra de Deus, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, e com todas essas armas, revestidos do quê? Da oração, com toda oração e súplica por todos.
em espírito. Então, o revestimento de toda essa armadura de Deus é para combater. Seja combates, irmãos, lutas espirituais que você está passando, você pode, abra a Bíblia em Efésios, no capítulo 10, leia no capítulo 6, a partir do versículo 10, leia esses versículos, medite nessa palavra, pense nessa palavra. Você tem que inculcar essa palavra e tenho certeza que o inimigo vai fugir de você, porque o general coloca essas armaduras em nós. Então, para enfrentar essa batalha, nós vemos que o que nós vemos aqui? Uma batalha espiritual nessa janela 10:40 é o campo de batalha. Nós temos já as armaduras de Deus, as armas que Deus nos dá, e vamos falar sobre essa área. O que vem a enfrentar essa batalha na janela 10:40? Essa janela 10:40 é uma expressão que foi criada, uma expressão missiológica, e ela foi criada, originou-se com o estadista missionário Louis Bush, durante a segunda conferência de missões de Lausanne, em Manila, em julho de 1989. Então é um termo relativamente moderno. Mas ele vai estabelecer o quê? Ele vai delimitar um território geográfico no mundo que vai ao norte, acima da linha do Equador. Você sabe que a linha do Equador ela vai dividir o nosso planeta em dois hemisférios. Ela divide em dois hemisférios, hemisfério sul e hemisfério norte. Então, ao norte da linha do Equador, a janela a latitude 10 e a latitude 40. Vai ser um retângulo. Você imagine um campo de futebol, só que achatado, conforme está sendo mostrado aí para você na tela. Então, vai do norte da África, verifique que vai do norte da África até o leste da Ásia. E ela engloba muitos países, são quase 70 nações que estão ali dentro, nações que são marcadas pela extrema pobreza, pela extrema necessidade ali nessa janela, e tá esses países totalmente fechados para o evangelho. E nessa região está concentrada a maior parte dos povos não alcançados. Vivem aproximadamente nesse território, nessa porção geográfica, 2/3 da população mundial. O que dá isso? Quase 4 habitantes nessa área. Nós vamos ver que encontra-se nessa região também as 3 maiores religiões não cristãs do mundo: o islamismo, o budismo e o hinduísmo. Nós temos aí países que são localizados nessa janela 10/40. São alguns deles aqui: o Afeganistão, o Chad, Gâmbia, Japão, Mongólia, Tajiquistão, Arábia Saudita, China, Gásia, Jordânia, Nepal, Tailândia, Argélia, Chipre, Gibraltar, Kuwait, Níger, Tibete, Coreia do Norte, Grécia e assim por diante, vários e vários países que constam. São aproximadamente 70 países que estão. E o que chama a atenção é que a maior parte da população do mundo está concentrada nessa região. E é fechado para o evangelho, difícil de ter, entrar para a mensagem ser pregada ali. E como o irmão Alex já antecipou, 8%, em torno de 8% de todos os missionários do mundo, infelizmente só 8% estão locados nesse território geográfico chamado janela 10/40. Mas veja o termo, eu vejo uma felicidade até no termo. Janela diz respeito à esperança. Você abre uma janela, você tem esperança. Então, se há uma janela, tem esperança de que seja pregado o evangelho ali para essas nações que tão carecidamente precisam, como a gente vai ver, os grandes desafios desse território geográfico para a evangelização. Muito bem, vimos aí então o tópico 1, uma batalha espiritual chamada Janela 10/40. Você viu aí na sua tela como que é
essa postura, como que é essa, você vai, como que é a janela. Já foi chamado esse mesmo espaço, irmão Jair, já foi chamado também de cinturão da resistência. E aí, o, a- a- porque uma coisa que a gente louva a Deus é que Deus levanta homens e mulheres para se dedicarem à obra, para estudarem a obra, para que o evangelho consiga ir alcançando pessoas. E aí, estudos realizados através de conferências chegaram a um entendimento sobre essa região aí que é uma região de difícil acesso e de difícil crescimento. E aí, por diversas razões, né, por diversas barreiras, como nós já vimos, tratando-se também de uma questão espiritual, conforme o apóstolo Paulo já alertou a igreja que a igreja ela precisa estar preparada para uma batalha que não é contra homens nem mulheres, é contra hostes da maldade, é uma batalha espiritual. E aí a gente percebe, não aqui querendo falar de religiões, né? Mas nessa esfera, nessa janela, três religiões, então, elas dominam esses espaços, inclusive se torna uma cultura, um modo de viver do povo de alguns países dessa janela, que é o islamismo, o budismo e o hinduísmo. Aliás, o islamismo, uma religião que vem crescendo de forma extraordinária, assim, o crescimento que acontece, e nós percebemos que uma das causas é também a população que está inserida nessa janela, né? Imagina 2/3 da população está nessa região. Então, veja o problema que há, a dificuldade, o desafio que há ter a quase 4 bilhões de pessoas nesse cenário com a dificuldade de conseguir alcançá-las com o Evangelho de Jesus. É, de fato, uma guerra, uma batalha e que nós precisamos, como servos de Deus, como igreja de Jesus, entendermos essa realidade. Talvez alguém possa dizer: o que eu tenho a ver com isso? O Brasil, muitas pessoas dizem: o Brasil é do Senhor Jesus, mas nós, como igreja, nós não podemos fechar os olhos para essa realidade. Olha que coisa extraordinária é o fato de que nessas regiões, se você olhar o mapa, você vai ver que são regiões onde tudo começou na história da humanidade, irmão Jair. Onde tudo começou, onde a glória de Deus foi vivida pelo ser humano. E aí você percebe que agora é um desafio colocar a glória de Deus novamente no ser humano nessa região. Então, é aquilo que o apóstolo Pedro disse, que quando é, há, o- há uma limpeza de uma casa, quando essa casa é encontrada vazia, vem espíritos piores daquele que habitava antes nela, tornando o último estado pior do que o primeiro. Então nós vimos que a humanidade abandonou a Deus, desviou-se de Deus, e aí hoje nós vivemos um cenário passado séculos e séculos de uma grande dificuldade de conseguir levar o conhecimento da verdade da palavra do Senhor nesses lugares. Então, vimos aqui uma batalha espiritual chamada Janela 10/40. Você já entendeu? Janela 10/40, Janela 10/40. Você, a partir de hoje, coloque nas suas orações, no seu jejum, no seu devocional, orar pelos missionários que lá estão e para que o Espírito Santo alcance vidas e almas que precisam ser alcançadas nesses lugares. Irmão Jair, nós vamos então ao tópico 2, principais desafios da janela 10/40. E como nós já adiantamos, né? O ponto 1 aqui vai falar sobre a necessidade humana. O que nós encontramos nessa janela aí que torna desafiadora para o evangelho ser pregado? Nós temos desafio
questão das necessidades humanas, a perseguição aos nossos missionários como os maiores desafios nessa janela. Então, nós vamos ver que nessa região contempla as maiores necessidades humanas na Terra. Primeiro que há uma maior concentração demográfica, ou seja, a maior população concentrada nessa porção geográfica. Com isso, são várias e várias cidades consideradas megalópolis, que não são metrópoles, são maiores do que uma metrópole. Aqui no Brasil nós temos uma metrópole, várias metrópoles, mas enfim, São Paulo é o exemplo que a gente pode dar. Mas nessa janela nós temos as megalópolis que nós vamos pegar a capital do Japão, a capital da China, a capital da Índia, que a maior é a capital do Japão, né? A maior com 38 milhões, né, de habitantes. E depois vem baixando, vem a capital da China, a capital da Índia, e assim várias metrópoles, megalópolis com 20 milhões de habitantes nessa região. E com isso, o que resulta? São bilhões de pessoas enfermas, mas miseráveis no sentido da pobreza, no sentido de fanatismo religioso, pessoas dentro de cada uma das suas religiões, que foram elencadas aí, religiões não cristãs, eles com esse fanatismo e vivendo sobre calamidades constantes, vítimas de guerra. Um outro ponto que a gente pode falar aqui é que cerca de cada 10 pessoas pobres, 8 se encontram nesse território geográfico chamado janela 10/40. As maiores necessidades financeiras da Terra também se encontram nesse lugar. Então, existe essa questão importantíssima que é as necessidades. Então, muita necessidade humana nessas regiões. E nós vamos ver o desafio também que existe na perseguição. Na semana que vem, nós vamos falar da perseguição aos missionários, ou à igreja em si, mas nós podemos adiantar que nessa janela 10/40 traz talvez um maior desafio às missões atuais, pois ali existe um alto índice de perseguição. Essa perseguição religiosa, o comentarista ele elenca no livro que auxilia essa lição, 9 nações fazem perseguição extrema aos missionários. As leis do país tiram toda a liberdade do cristão, levando à prisão, tortura e morte. Não pode ter uma Bíblia, não pode ter uma Bíblia nem mesmo no celular, não pode se declarar cristão nesses países. Totalmente fechado, perseguição extrema. Em 16 nações, classificado como perseguição severa, onde a lei, não existe lei que proíbe a prática da religião, mas existe a perseguição velada, tanto pelo governo, quanto pelas famílias, como nós falamos anteriormente, que são fanáticas do Islã, do hinduísmo ou do budismo, que não permitem a adentrada do cristianismo. Então, a perseguição severa, a própria sociedade não aceita, e 25 nações com perseguição alta. As leis do país permitem a prática de outras religiões, mas os cristãos são perseguidos em todas as esferas. Nesse aparato, irmãos, nós vamos ver que se destaca o país a nação mais fechada para o evangelho nesse século é a Coreia do Norte. São
Teve só nos últimos anos a Coreia do Norte tem registros estatísticos de 3 milhões de pessoas mortas pela fome. Um quadro desastroso, um quadro em que, ao mesmo tempo, a perseguição religiosa ela é extremamente grande. E falar num regime totalitário, que é lá o comunismo, arruinou a Coreia do Norte e hoje ela é uma nação isolada e miserável. Inclusive, há relatos de cristãos que foram lançados em água fervente lá na Coreia do Norte. Só para ver o tamanho da perseguição, na semana que vem a gente vai estar falando mais sobre a perseguição. E então a perseguição religiosa ela é um grande desafio da janela 10x40, junto com a necessidade, as necessidades humanas, num lugar em que em cada 10 pobres do mundo, 8 estão nesse território geográfico. Muito bem, vimos principais desafios da janela 1040. Você vê que em alguns lugares da janela 1040, talvez um jogador de futebol seja conhecido, talvez cantores famosos sejam conhecidos, mas Cristo ainda não é. Dados vão apresentar que os povos que existem na Terra são alguns milhares de povos. Alguns deles ainda não sabem acerca de Jesus, não ouviram o Evangelho de Jesus. E aí o desafio que a gente está falando, num mundo globalizado, com acesso à internet e tudo mais, mas você vê que existem lugares que, de fato, há essa dificuldade do Evangelho entrar, há essas barreiras, essas perseguições que acontecem. Então, se torna uma coisa que precisa ser foco da igreja, de entrar nesta guerra, entrar nessa batalha e também de investir nestas regiões, não apenas naquelas regiões que são mais fáceis, mas atentar para essas regiões difíceis também de alcançar pessoas. Veja só, milhares e milhões de pessoas numa única cidade, sem que elas tenham a, o poder transformador do evangelho alcançando a vida delas, né? Sendo que a gente sabe que se o ambiente desses lugares fosse diferente, desses sistemas políticos de governo, possivelmente o evangelho chegando lá, essas pessoas conseguiriam ser transformadas, porque o evangelho liberta, o evangelho transforma a vida da pessoa, não somente na sua condição espiritual, mas na sua condição humana também. Conseguiriam sair, talvez, de algumas circunstâncias de miséria se fossem alcançadas pelo Evangelho. A gente vai ver pessoas na Índia com a sua cultura religiosa, as pessoas praticamente vivendo como inexplicavelmente a partir de uma religião, a partir da adoração a deuses que não são, na verdade, deuses, são animais que são tratados como deuses lá. Então, pessoas que, se alcançadas pelo Evangelho, as vidas delas seriam transformadas de uma forma extraordinária. Então, nós vemos que realmente há um desafio aqui, e esse desafio é a quantidade de pessoas que existem nesses lugares, as barreiras e perseguições que existem, bem como também a necessidade, a falta de muitas vezes de pessoas dispostas a irem a esses lugares. Aqueles que vão, eles certamente vão numa condição de que eles estão entregando sua vida pelo Evangelho, né? Então nós vemos aí o tópico 2, falando sobre principais desafios da janela 1040. Você está no programa Palavras da Verdade, aqui pela Rádio IFCN, e nós estamos tratando do tema hoje, o desafio da janela 1040. Já definimos que a questão dessa janela 1040 é uma demarcação que abrange cerca de 67
nações. Esses números variam, as nações, porque algumas nações elas já alcançaram a sua independência, outras não, mas o fato é que são quase 70 nações que estão nessa demarcação geográfica e trazem barreiras para que possa crescer nessas regiões. Bom, Jair, vamos ao tópico 3 para encaminharmos para o nosso encerramento, e aí vamos falar sobre as estratégias para alcançarem esses países dessa janela. Lembrando que o próprio Cristo disse: orai ao Senhor da seara para que envie ceifeiros para a sua seara. E o ponto 1 vai falar aqui sobre orar pela janela 1040. O que nós podemos falar sobre esse tópico, sobre as estratégias, irmão Jair? Bom, nós estamos, desde a lição de número 6, a gente tem falado aqui de algumas estratégias, e todas elas estão presentes a oração. E tem uma frase que eu ouvi desde que eu me converti, de que missões se fazem de, no mínimo, 3 maneiras. Com os pés, indo até o campo missionário, no caso do missionário ir na janela 10x40, com as mãos, botando a mão no bolso, e contribuindo missionário, conforme nós vimos que a obra precisa ser financiada, precisa manter uma família de missionários, e a obra também se faz com os joelhos, orando. E aqui, então, retorna a questão da oração. E a oração, ela é tão importante que nós podemos ver no livro de Atos, no capítulo de número 12, em que o Lucas, escrevendo o livro de Atos, ele fala que o rei Herodes, após mandar matar, degolado, Tiago, irmão de João, o que esse rei faz? Ele viu que agradou o povo, mandou prender Pedro. E Pedro, na noite anterior ao seu julgamento, o versículo 5 do capítulo 12 de Atos vai explicar que Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. O resultado da intercessão da igreja nessa perseguição foi a libertação de Pedro. Pedro sai de dentro da prisão e ele vai até a casa dos irmãos, bate lá uma menina e abre a porta, uma serva abre a porta e diz: olha, Pedro está aqui na frente. Eles duvidam, vão lá e ficam espantados de ver Pedro saiu de dentro de uma prisão que estava guardada pela guarda romana. O que nós podemos entender? Que há poder na oração. Nós precisamos orar constantemente, orar pelos missionários enviados para essa região, orar para que hajam pessoas dispersas para irem para o campo missionário, desgastar e se deixar gastar pela obra missionária, dedicando a sua vida a isso, que igrejas sejam despertadas para missionário lá nesse campo, enviando missionário, mantendo, auxiliando, conforme nós já vemos em lições anteriores, na preparação, no tempo que o missionário permanece lá e no seu retorno para a cidade de origem, para a igreja de origem. E por outro momento, a oração, ela faz com que o nosso coração nós ficamos mais sensíveis às coisas de Deus, ouvindo a direção de Deus em nossa vida. Com isso, vocações são descobertas, talentos que estão encobertos, escondidos, eles venham a ser abertos, sejam colocados à tona, e a pessoa tem o desejo de ir para o campo missionário. Então, a primeira estratégia para alcançar é oração. Missão sem dinheiro, sem oração e sem um missionário não existe. Então, precisa haver a oração. A gente vê lá em Atos, no capítulo de número 13, Paulo e Barnabé foram escolhidos, o Espírito Santo diz: apartai Barnabé, Paulo e Barnabé. Mas por quê? Porque a igreja estava orando e jejuando. Então a oração, ela vai quebrar as barreiras, ela vai trazer o missionário, ela vai botar a igreja na direção, ficar sensível à direção de Deus. E isso é a vontade de Deus, que os povos, que as nações sejam evangelizadas. Outra estratégia que nós vamos ver, além da oração,
é a evangelização através ou por meio de ação social. A ação social, a gente vai ver, revela um ministério muito atuante na igreja, no coração. Muitas pessoas fazem e não percebem que tem esse ministério. O ministério de socorro e misericórdia. Ele vai revelar o testemunho cristão como parte do amor na evangelização de toda a pessoa. Evangelizar por meio de ação social abre portas para a entrada de missionários. Nós vamos ver um trabalho social executado, ele precisa ser executado por meio de um planejamento minucioso. E isso é uma forma de demonstrar o amor. Irmão Alex, nessa janela 1040, também há as maiores índices de ocorrência de terremotos, as placas tectônicas estão ali. Existe uma necessidade muito grande de ajuda humanitária. Então, através da ação social, a igreja pode chegar, abrir portas para receber o evangelho nessa janela 10x40. Então, é uma estratégia? É. Mas muitas vezes as estratégias não são certas também, porque vai para um lugar que é perseguido. Então, tem que ser, de uma certa forma, organizado, não demonstrado abertamente que vai fazer, porque se a gente mandar alguém lá para fazer a ação social, para ter uma ideia, nessa janela 1040, não é permitido entrar a cruz vermelha, porque a cruz significa o cristianismo. Então, é necessário usar outras formas para poder levar ajuda humanitária. Tem uma palavra aqui que é colocada, que nessa janela 1040 existe a maior quantidade de pobres que vivem ali. E o autor coloca assim, são pobres dos pobres. 8 em cada 10 com um orçamento inferior a $500 por pessoa ao ano. E ali apenas 8% dos missionários trabalham nesse território. Essa é uma oportunidade de manifestar o testemunho cristão. O que faz o cristão evangelizar? É a força dinamis de Deus, que é o poder de Deus ministrado pelo Espírito Santo, que vai fazer com que a pessoa vá agir através de uma ação social e vai testemunhar de Jesus Cristo. Mais uma estratégia para alcançar esses países é colocado como ação médica missionária. Essa missão, ela traz à humanidade um evangelho apresentado de forma prática. O médico, ele vai trabalhar, o profissional de saúde, ele vai trabalhar. É uma obra pioneira na proclamação de práticas. E o próprio Senhor Jesus Cristo, ele reconhece isso em Mateus 9,18. Não necessitam de médicos os sãos, mas sim os doentes. Onde tem a maior incidência de pobreza, existe a maior necessidade de tratamento de saúde, de médicos. Então, a prioridade do tratamento no ministério de Jesus era das almas, mas ele reconhecia que as pessoas precisam de médicos. Nós vamos ver que a janela 1040 é muito necessitada de médico, de profissionais de saúde, e essas profissões, como nós vimos na lição anterior, em que os fazedores de tendas, eles aproveitavam a profissão e exerciam a sua profissão e, paralelamente, evangelizavam, fundavam igrejas. Então, os médicos aqui, nós vamos ver o pastor Wagner Gabi, ele coloca no livro de apoio que as nações precisam desses médicos, as nações da janela 10 precisam de muitos médicos e de outros profissionais da área da saúde. E dentro dessa visão, nasceu em 2016 Médicos com uma Missão.
O que faz essa instituição? Em 2016, a intenção é formar 500 médicos com a vocação missionária, vocação de medicina e missionária, para ir trabalhar nessa região da janela 1040, realizando trabalhos sociais, realizando implantação de igreja, trabalhando como médico e atuando. Vai atuar na janela 1040 não somente lá, no Brasil também, na América Latina, em todos os países, mas principalmente é uma maneira, inclusive com financiamento, né? Os crentes aí que querem ser médico, dê uma olhada na, nessa missão, médicos com uma missão, uma oportunidade de fazer medicina, de apresentar. Essa programação, então, é de formar 500 médicos para serem enviados em todos os países da janela 10x40. Nós, graças a Deus, nós temos muitos projetos que têm um propósito de formar o médico e de enviar para o campo missionário. Ou aproveitar aquele profissional de saúde que já tem o seu conhecimento técnico, preparar ele dentro com estudo embasado, teológico, bíblico, para trabalhar num determinado lugar, implantar igrejas e pregar o evangelho. E assim eles possam missão evangelística a partir da sua profissão. Muito bem, vimos aí então a exposição do tópico 3, falando sobre os principais desafios da janela 1040. Só para nós dar um comentário aqui, irmão Jair, a respeito, melhor dizendo, as estratégias para alcançar países na janela 1040. Quando nós vamos evangelizar no Brasil, se nós falarmos de Jesus para as pessoas, certamente a cultura brasileira proporciona um entendimento daquelas pessoas que vão nos ouvir do que nós estamos nos referindo. Agora, esses países eles são tão fechados, tão bloqueados para a propagação do Evangelho de Cristo, que falar de Jesus lá já é uma barreira. As pessoas não relacionam quem é esse Jesus, né? Jesus é lugares é desconhecido mesmo. Então a estratégia para chegar nesses lugares, de que Deus continue iluminando as agências missionárias que trabalham nesse sentido de chegar nesses lugares. Que Deus ilumine corações de homens e mulheres salvos em Cristo, para que se dediquem se disponham a ir para esses lugares. Que o Senhor dê graça para que aqueles que estão no campo missionário, que eles possam estar vencendo as batalhas que eles lá encontram, porque, de fato, entrar nesse reino de propagação do Evangelho, nesse ambiente de anunciação do Evangelho, é, de fato, entrar numa batalha muito grande. E se o indivíduo ele não tiver realmente uma base muito sólida Deus, em experiências com Deus e de uma sustentação no apoio da oração da igreja, ele sofrerá diversas dificuldades. Então, veja, irmãos, a dificuldade que é essa região, em que o nome de Jesus soaria estranho para aquelas pessoas, né? Hoje você chega num presídio e anuncia para as pessoas ali dentro do presídio, a maioria, às vezes, já ouviram falar de Jesus, grande parte já serviram a Jesus, grande parte são filhos de pessoas que servem a Jesus. Então, quando você introduz o assunto de Cristo, a mensagem de Cristo, já tem uma certa aceitação, porque nosso país é, de fato, cristão. Mas esses lugares, eles têm essas barreiras que são extraordinárias, ferrenhas, e que é somente realmente com muita oração e iluminação da parte de Deus para que a igreja consiga alcançar. Monjair mencionou a experiência da oração da igreja pelo apóstolo Pedro, e aí demonstra claramente que tudo aquilo que Deus faz através da igreja, em parceria com a igreja.
Se nós queremos ver alguma coisa acontecendo, a igreja precisa se mover na direção que o Senhor ele dará o suporte, dará a sustentação. Precisamos ter a coragem nesse tempo de anunciar Jesus em todos os povos. Irmão Jair, chegamos então ao final da exposição da nossa lição. O que nós podemos acrescentar ou concluir aí, irmão Jair? Irmão Alex, eu encerro a minha participação nessa noite falando de um tema que eu escutei numa escola bíblica presencial. Nosso querido pastor Vilmar, né? Nós estamos em Juí, me corrige, Internacional das Etnias, é isso? Me corrige, Sim. né, se eu estiver errado. Onde nós temos aqui concentrado várias e várias etnias. Uma estratégia que pode ser decorrente, primeiro a oração. A primeira oração. Nós orar, que nem o pastor Vilmar diz para a gente evangelizar esses grupos étnicos que são de origem lá da janela 10x40. Sabia, irmão Alex, que até Portugal está dentro da janela 10x40? Portugal está dentro da janela 10x40. Então nós temos portugueses aqui, nós vamos ter asiáticos, japoneses, enfim, de todas as etnias. Poderão ser evangelizados, uma estratégia, e para fazer uma ação social ou trabalhar como um médico nesses países do qual eles são descendentes. Então é uma estratégia nós aqui. Mas como que vamos fazer isso? Através da oração, que Deus venha mover os corações, né? Através da oração, esse desafio, as vocações elas vão ser descobertas, as habilidades, as capacidades que Deus coloca sobre as pessoas vão ser descobertas e a igreja vai ser despertada para enviar e manter esses missionários. Então, realmente é um desafio bastante grande, várias estratégias, mas a gente vê que a estratégia principal é buscar o Senhor através da oração e buscar no Senhor a estratégia. Veja que Paulo, como é que o apóstolo Paulo faz na terceira viagem missionária? Ele queria evangelizar, aliás, na segunda viagem, ele queria descer para Éfeso, para a Ásia Menor. Na cabeça dele, eu quero evangelizar lá. Só que Deus disse, não, espera, Paulo, tenha calma, vamos te organizar. Deus, no plano de Deus, ele dirigiu para passar para a Europa, evangelizar primeiro a Grécia e depois sim, na terceira viagem, então Deus permite eles entrar em Éfeso. Então, oração em primeiro lugar, oração para que Deus venha despertar obreiros para fazer missão, oração para que a igreja venha abrir a mão para a contribuição da obra missionária, porque missões está no coração de Deus, é a vontade de Deus. Nós oramos por muitas coisas, muitos interesses pessoais, mas no momento que nós orar pelas coisas de Deus, pela vontade de Deus, que é evangelizar, que é fazer missão, vamos alcançar muitas e muitas bênçãos e o poder da oração será manifestado na nossa vida. Deus abençoe você.